e não vão arranjar emprego nunca, porque quando uma empresa faz um acordo com a Folha, faz acordo com a USP, ou a Veja faz acordo com a USP, ou a Globo faz acordo com a USP, eles não vão ensinar os alunos a abrir porta nenhuma. Eles vão catequizar os alunos, eles vão domesticar os alunos. Eu acho fundamental que a escola... Acho que tem muita gente fraca dando aula. Acho que tem muita gente que não deveria estar dando aula. Acho que tem muito nomão para ser questionado. E acho que tem pouca inventividade, pouca criatividade. A universidade é o espaço da experiência. A universidade é o espaço do laboratório, não é o espaço da reprodução do modelo que deu certo. Não adianta querer pegar os modelos de jornalismo que deram certo, são vitoriosos, sei lá, Veja, Folha, Estado, Globo, sei lá quem mais, e ficar simplesmente reproduzindo. A universidade tem que prestigiar a invenção, a experiência. Esse é o período para se criar, esse é o momento para se inventar. A universidade se presta a isso. Claro, sem perder parâmetros do mercado, de como é o bom texto, etc., mas não se está incentivando a experiência. Isso, para mim, é um pecado sem perdão. Não se abrir mão desse espaço da invenção, da experiência e garantir e ampliar esse espaço. Eu acho que o ensino do jornalismo está indo de mal a pior. Infelizmente, eu soube que a Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, onde eu, aliás, me formei, a Escola de Jornalismo da Universidade de São Paulo agora deu para a Rede Globo uma cadeira lá. A Rede Globo pode dar aulas lá. Isso já tinha acontecido, se não me engano, com a Folha e com a Editora Abril. Quer dizer, então você tem aí um processo em que até na mais importante universidade pública brasileira, você tem uma crescente penetração dos meios privados de comunicação, ensinando a fazer jornalismo, o que elimina, evidentemente, uma boa parte da crítica. Porque é lógico que os meios de comunicação privados vão justificar a existência dos meios de comunicação privados, a maneira pela qual eles se comportam, a ideia de que notícia é mercadoria, e isso tudo tem que ser criticado. Quer dizer, a universidade pública devia ser a primeira a criticar isso. Mas se ela admite lá dentro os próprios meios privados, sinal que a crítica está muito enfraquecida. E isso é muito grave. E se está acontecendo isso na USP, em geral, é o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, eu acho que nós estamos num processo muito ruim de ensino do jornalismo no Brasil. Foi a redação, a rua. Depois da Folha de São Paulo, tive a fortuna, né, de trabalhar na revista Realidade, que aquilo vale por um doutorado de qualquer da nova geração. Eu trabalhar 2 anos e meio, quase 3, na revista Realidade é um doutorado, é um equivalente ao doutorado. Eu me considero doutorado em jornalismo, porque passei por aquela experiência. O ensino superior no Brasil ele está privatizado e ele vem no processo de privatização desde 64, desde o golpe, né? Ele não mudou de rumo, ele continua caminhando na privatização. A privatização, naturalmente, faz com que boa parte dessas escolas entrem num programa de atuação comprometido com os setores empresariais, o que faz com que o jornalismo que nasce dessas escolas geralmente já é um jornalismo comprometido com determinados setores da sociedade brasileira. A escola pública ela está com uma participação muito pequena, hoje é 25% da formação no nível superior, que é algo reduzido, né? E também a escola pública, ou por estar sucateada, ou pela própria rendição dos professores ao pensamento único dominante, ela perdeu a capacidade crítica e a capacidade transformadora. Então nós temos hoje um momento de crise mesmo no ensino superior, que é um ensino superior medíocre, pouco criativo, pouco transformador, praticamente destinado à reprodução do sistema dominante.
Olha, isso não é universidade. Eu tenho, primeiro, sempre uma dúvida, que é uma dúvida como jornalista, repórter, de não acreditar em tudo que é colocado no primeiro momento, né? Aquele negócio de você falar, é melhor a gente checar, vamos verificar, e será que é isso mesmo, né? Teve um sujeito que escreveu um livro, né, o Fukuyama, há algum tempo atrás, dizendo que era o fim da história, né? E a gente viu que a história não acabou, né? O fim da história no momento que ele diz que havia o triunfo final do capitalismo, né? O neoliberalismo havia se espalhado pela face da terra e que depois disso não haveria mais nada. E a gente está vendo que o neoliberalismo vive um momento de esgotamento, que os países da América Latina buscam alternativas ao modelo econômico que foi implantado aqui a partir dos anos 90, e que a história não acabou. Nós não temos uma formação de um jornalismo crítico, jornalismo comprometido com o bem público, comprometido com as transformações sociais. É um jornalismo apenas de reprodução de toda a mazela dominante que existe. É meio robotizado demais, assim, as coisas. Esse negócio de dar padrão de leitura, essas coisas é meio... Sabe, eu acho que tinha que ser mais solto mesmo. E tinha que ter uma incursão, assim, o cara sair, conhecer realmente o campo que ele trabalha, sabe, conhecer outros lugares. Eu acho que é muito vedado ali, o cara sai muito com a cabeça prensada, assim. Esse negócio de manual, de como escrever, como fazer as coisas, eu acho que o cara tem que saber isso, mas também tem que saber o outro lado, sabe? Hoje o jornalista bom é o que é o outsider, é o cara que investiga outras coisas, porque senão ele vira um jornalista babaca, assim. Como as cabeças estão ainda bastante em formação, se eu me lembro da minha idade, quando eu tinha essa idade, a gente é bastante influenciável, né? Eu tenho que te dizer que eu cometi muitos equívocos de entrar em ondas que eram furadas, barcas furadas, porque a gente às vezes se ilude mesmo com uma coisa que faísca muito, que brilha muito, e quando você vai ver era fogo fato. Eu acredito que sim, que uma parte possa se enganar. De acordo com a Lei 972, criada durante a ditadura militar em 1969, o diploma é obrigatório para o exercício do jornalismo no Brasil. Mas será que o certificado pode garantir a competência do profissional? Mais importante que decorar teorias e regras, como em um manual de instruções, é descobrir o jornalismo como verdadeira vocação. Sou a favor de existir o curso, mas não sou a favor de obrigar a ter o diploma. Então eu imagino que os cursos de jornalismo, se eles tiverem um recorte técnico ou um recorte humanístico, não importa. Eu acho que o problema deles é que eles não tomam um caminho, entende? Eu acho que você pode formatar um curso técnico de jornalismo, mas que seja muito bem feito, que os alunos possam ter essa experiência técnica de fato. Ou não, formatar um curso que tenha sociologia, filosofia e tudo mais, mas conseguir fazer isso também. Eu acho que o problema dos cursos é um pé em cada canoa. Eles não conseguem fazer nenhuma das duas coisas. Você tem um semestre de filosofia, digamos assim, ou um semestre de sociologia. Isso não é nada, né? E aí também tem um semestre de televisão, também não é nada. Então eu acho que eles deviam optar, ou vamos fazer um curso técnico, estritamente técnico, ou vamos fazer um curso humanístico voltado para isso, né? O diploma, eu em tese diria que não é obrigatório, em tese. Mas como no Brasil você tem um processo em que quem escreve no jornal, em geral, são os apaniguados, os amigos do dono,
Eu acho que exigir hoje o diploma no Brasil seria uma forma de, pelo menos, moralizar um pouco esse processo em que quem escreve no jornal são os amigos do dono. Quer dizer, em resumo, em tese, teoricamente, eu não seria contra, mas na prática, pela maneira como o jornalismo brasileiro está organizado hoje, eu acho que eu sou a favor por uma medida quase de saneamento ético. Eu não sou contra a existência de escola de jornalismo. Eu acho que elas devem existir, mas acho que frequenta quem quer. O que eu sou visceralmente contra é a exigência de diploma, porque eu tenho exemplos práticos, o meu mesmo, não deixa de ser um exemplo. Eu tenho para mim que é uma profissão de vocação. So a special interest in we said the White House was investigating Kennedy. Showed a special interest in. Jesus, the story's stronger than that. We got a White House librarian who says Hunt checked out a whole lot of books. We got a secretary in Colson's office that Hunt was sitting All at right, the desk. Carl. Ben, that's a page one story. Stick it inside someplace. This is a goddamn important story. Get some harder information next time. Eu achava, como professor, eu estava enganando os alunos, porque não basta ser um professor. O problema todo é a escola toda, é a totalidade da escola, é a totalidade do curso, é a totalidade dos professores. Eu não acredito naquele... Aliás, eu acredito sim naquela frase que uma andorinha só não faz verão, entendeu? Então, o que acontece? Eu dava aula, aí de repente os alunos chegavam para mim, eu via que eles estavam completamente desnorteados, que o que eu falava para eles não tinha nada a ver com a profissão, e o que eles aprenderam não tinha nada a ver com a profissão. Porque a diferença entre o meu trabalho como professor e o trabalho dos outros professores é que eu frequentei todo tipo de redação, da mais importante à mais irrisória. Nesse processo de trabalho diário, me deu sim, uma maneira diferenciada de entender o problema. E nas escolas que eu via, os professores não sabiam, nunca tinham frequentado uma redação, nunca tinham frequentado uma televisão. Então eles não sabiam realmente do que... Eles eram teóricos, eles eram muito teóricos, tinham ótimos professores teóricos. Mas na hora de aplicar na prática, não havia como, porque a grande parte das teorias vem de fora, não é daqui. A prática jornalística pode começar dentro da universidade. E uma forma de fazer isso são as mídias experimentais e os famosos TCCs. É o primeiro confronto do profissional em formação com os dilemas éticos do jornalismo. Eu acho que o que você pode ensinar é a técnica do jornalismo. Assim como o que você pode ensinar é a técnica da engenharia, a técnica da medicina. Mas, na verdade, você só vai aprender mesmo se você fizer a coisa com todo o seu ser, com toda a sua vontade, suas convicções, se você se colocar pessoalmente naquilo. E eu acho que isso não se ensina, quer dizer, a tua pessoalidade é uma coisa única e se você não se colocar inteira naquilo que você faz, você nunca vai ser uma boa jornalista. Como você também não vai ser uma boa médica, uma boa engenheira, uma boa música, não vai ser nada. O jornal e a revista, primeiro que eles são já uma exigência do MEC, que entende que os alunos precisam produzir alguma coisa. Acho importante, mas acho que falta um pouco de jornalismo mesmo nesses jornais laboratório, assim. Eu tenho até lido vários deles, porque eu dou aula, eu também toco o jornal laboratório na universidade onde eu dou aula, e às vezes eu percebo que é muito inocente demais, é pouco jornalístico, óbvio às vezes, a sempre recorrente matéria do morador de rua, por exemplo, né? Então, me parece que esses jornais que deveriam ser um caminho de experimentação e de liberdade até maior do que você teria depois na imprensa, eles acabam sendo bem repetitivos do modelo mesmo, uma coisa pouco crítica, pouco jornalística até. Às vezes aparece muito artigo para o meio e tal, não vejo os alunos fazendo muita matéria, assim. Acho que o problema é esse. Agora, o TCC, eu acho bastante importante, principalmente por uma coisa, a universidade não
não forma o aluno para ser pesquisador. Eu acho isso um crime. Você faz um curso de jornalismo para ser jornalista, faz um curso de publicidade para ser publicitário. Mas você pode também ser um pesquisador em publicidade, um pesquisador em jornalismo. As universidades veem o TCC meio como o último trabalho que você vai ter que fazer. Mas ele deveria, na verdade, ter um recorte científico voltado para o aluno que quer continuar pesquisando. Eu citaria, por exemplo, a disciplina de metodologia. As pessoas odeiam metodologia. É muito difícil você encontrar uma sala de jornalismo que goste de metodologia, mas é absolutamente fundamental. Fundamental. Aprender a pesquisar, tornar os alunos pesquisadores. O TCC, eu acho que o TCC deveria ter mais essa projetado para que o aluno pudesse continuar a ser pesquisador se ele quisesse, né? Monografias, etc. e tal. Você tanto pode fazer um jornal laboratório que reforça a reprodução ou fazer um jornal laboratório que seja transformador. A maior parte das escolas controla os jornais laboratório, né? Você tem censura no jornal laboratório, ou pelo professor, ou pela direção da escola e tal. Então é difícil você produzir um jornal laboratório com total liberdade. A maior parte, pelo menos que eu vejo, são jornais que apenas reproduzem o pensamento dominante. Exagerando, mas não tanto, me parece que o TCC é o único trabalho decente que os alunos fazem na faculdade. É o único momento que eles se realizam, que eles têm a possibilidade de fazer um trabalho mais abrangente, mais profundo, mais estendido no tempo e tal. Parece que os alunos passam 4 anos sofrendo para ser felizes no TCC. Como deve ser um curso que forme jornalistas éticos e comprometidos com a sociedade? Prático, essencialmente prático. Como é você entrar numa redação? Você entra numa redação como é a formação tradicional, antes dessa invenção espúria aí de exigência de diploma. O sujeito chegava numa redação, eu quero ser, porque ele quer ser, então senta aí, atende o telefone, anota o que é e passa. E geralmente era assim que o sujeito começava, na polícia, no esporte, na política mesmo. Senta aí, anota quem ligar, tal. Liga para o deputado tal e pergunta isso aqui para ele. Anota e me passa. Que melhor escola que essa? 1 ano de redação para quem quer ser jornalista e tem vocação, equivale a 5 vezes a escola que ele fizer, qualquer uma. O professor, ele vai apenas dar a vara de pescar, né? Ensinar a pescar, e o estudante que pesque. Ele pode fazer tanta coisa em casa. Você manda fazer em casa hoje, boa parte copia da internet, né? Então, eu acho que as pessoas tinham que saber que... Por isso que cada vez mais a presença, a aula presencial vai passar para a história. Você vai fazer à distância, o aluno vai trilhar o seu caminho. As pessoas não estão trilhando o caminho ainda, mesmo com a internet. Os caras fazem pergunta por e-mail, esses negócios por telefone, é muito precário. Eu acho que o cara tem que ir mais a campo mesmo e aprender. O jornalista tem a oportunidade de aprender, falar com o escritor, aprender a falar com o artista. Ele aprende falando com outras pessoas e o cara, quando faz isso por e-mail, se restringe muito. Primeiro, deveria ser levado a sério a ideia de que o jornalismo é um afiançador da democracia. Em outros termos, o jornalismo não deveria ser comprometido com nenhuma espécie de interesse privilegiado corporativo ou privado. O jornalismo deveria, de fato, expressar os debates que ocorrem no seio da opinião pública, no seio da sociedade. O jornalismo deveria cumprir com o seu código de ética, que é a defesa dos direitos humanos, luta contra a desigualdade social, luta pela democracia mais radical, luta contra o imperialismo. Isso tudo está no código de ética do jornalismo. Então, digamos assim, se as faculdades de jornalismo se contentassem com cumprir os princípios do Código de Ética aprovado pelo Sindicato de Jornalistas, já estaria de bom tamanho. Tem uma coisa meio feudal que me incomoda, a carreira acadêmica,
ela nem sempre tem uma lisura de comportamento que me agrada. E não é só no jornalismo, eu vejo que é em toda a ação da universidade. Isso eu não gosto, já assisti coisas que eu não gostei de ter assistido na disputa de um título, na disputa de um mestrado, na garantia de chefia de um não sei o quê. Isso não me agrada. Não acho que também é muito diferente do que deve ser a reunião dos engenheiros, volto a dizer, a dos médicos, a dos astronautas ou qualquer coisa do gênero. Mas o jornalismo vai pagar seu preço nessa história. Acho que é inevitável que você tenha, assim como tem uma depuração, que eu falei há pouco, a depuração do profissional, a depuração dos veículos, a depuração das escolas, o leitor fará a sua depuração. Ele também vai escolher melhor os seus veículos. Na medida em que ele for sendo mais preparado, novas gerações vão surgindo, etc., ele também vai saber escolher melhor o seu veículo. Ele também vai trocar a assinatura eterna da revista X pela Y, ou do jornal X. Vai trocar de canal. É processo. É claro que é lento, é claro que isso não se dá da água para o vinho, mas